bem-vindo novamente essa semana à coluna do Karsug, aqui no site do Karsug, ou então aqui no Vida Moderna. E essa semana aqui a gente vai falar da rodada do fim de semana, porque parece que os grandes balançaram e os pequenos deram a graça, né, Karsug? Parece realmente que esse campeonato paulista não está sendo muito favorável para os grandes. De certa forma é esperado, porque o campeonato paulista, para os pequenos, é o grande acontecimento da temporada, inclusive em sentido econômico, para faturar em boas rendas quando os grandes vão ao interior. Para os grandes, é apenas o começo de temporada, acerto dos times para as competições mais importantes que virão depois. O fato é que, de uma forma ou de outra, 3 dos grandes tiveram maus resultados esse fim de semana. Começou o Santos. O Santos ganhou 1-0 do Mirassol, com gol aos 48 da etapa complementar. Assim, na bacia das almas. Está certo que atacou, teve chance e tal, mas o resultado em si não foi satisfatório. Esperava-se muito mais do Santos, inclusive pela diferença de categoria que tem entre os dois times. Sim. Muito pior foi para São Paulo. São Paulo foi para Campinas, enfrentou a Ponte Preta. O Jardim tentou algumas modificações, nenhuma deu certo. São Paulo continuou jogando mal e perdeu 1-0. Eu acho que soou um sinal de alarma. Pois é. Quarta-feira agora tem um jogo contra o Talheres. Decisivo, né? Um jogo decisivo, São Paulo tem que fazer 3-0, ou então 2-0 e ir para os pênaltis, que é sempre uma possibilidade de um resultado fortuito. Para você ter certeza, você tem que fazer 3-0. E curioso que o Hernanes continua absolutamente crente de que o São Paulo vai passar. Eu até estou começando a achar que é muito mais um posicionamento obrigatório. Sim. Imagine se o Hernanes chega ao público e diz: olha, gente, a situação está ruim, não sei o que vai acontecer, talvez não dê. Sabe? Era uma injeção de baixa para todo o elenco. Então ele tem que forçadamente bater na tecla: não, o nosso time é melhor, vamos nos classificar. Vamos ver na quarta-feira até que ponto esse discurso forçosamente otimista do Hernanes tinha razão de ser, ou era apenas um discurso obrigatório de quem está na mesma nau. Sim. E, surpreendente, o Corinthians. O Corinthians foi para Novo Horizonte e perdeu 1-0. Surpreendente porque a impressão que eu tinha é que a vitória no derby frente ao Palmeiras pudesse ter dado aquele input inicial para o time subir de rendimento. Mas, na verdade, se analisarmos racionalmente a coisa, veremos que, do ponto de vista tático, isso é facilmente explicado. Como é que o Corinthians jogou contra o Palmeiras? Time fechado, jogando por uma bola, teve 2 chances, uma logo aos 7 minutos, fez 1-0, outra no segundo tempo, não conseguiu convertê-la. Mas pelo resto se defendeu. E teve, claro, a colaboração do Palmeiras, que atacou o tempo todo. Sim. Teve 25 chutes a gol, mas conseguiu errar 24. Pois é. Então o Cássio teve um dia razoavelmente tranquilo. No momento em que você tem que transformar esse aspecto, passar a ser de lebre, caçador, que você tem que impor o próprio jogo, você dá ao adversário a chance de jogar por uma bola, como fez o Novo Horizontino. O Novo Horizontino marcou 1-0 e acabou ganhando o jogo e deixando uma série de dúvidas no ar. O Carille mexeu no time, tirou 5 titulares, mas, por exemplo, aquela dupla ofensiva, Wagner-Love-Bozelli, que provavelmente pode ser a titular, pode jogar eventualmente o Gustavo, mas enfim. Wagner-Love e Bozelli, em tese, é a dupla na qual o Corinthians investiu economicamente para tê-los e deveria ser titular. E não deu certo. Teria sido apenas esse problema
de falta de melhor organização, de maior qualidade do meio de campo, ou apenas uma jornada desfavorável? É o que veremos nos próximos jogos. Mas não resta dúvida de que fica essa pergunta, fica essa interrogação. Pois é, você falou no começo do comentário que os grandes usam o Campeonato Paulista para se ajeitar. Mas está demorando muito, né, Karsug, para os grandes? Eu acho que não, porque normalmente você tem que considerar no mínimo um mês e meio para arrumar o time. Então, está nessa fase. Está dentro da média. Está dentro da normalidade. O que não teve dentro da normalidade, falando da Europa, é a goleada do Manchester City em frente do Chelsea, 6-0. Eu estava vendo o jogo, 1-0, 2-0, 3-0, com 19 minutos, 4-0 com 25, e até eu entendi o desapontamento, da orientação do técnico Sarri, que no fim nem deu a mão para o Guardiola, não sei se não viu, ou se ele estava tão aborrecido que queria ir embora, mas enfim. E já os bookmakers ingleses começam a apostar em quando Sarri vai ser mandado embora. Sim. Que eu não fui pesquisar em arquivo, mas eu, assim de cabeça, não me lembro do City botar 6-0 no Chelsea. Mesmo porque o grande time de Manchester, tradicionalmente, desde os tempos do Ferguson, sempre foi o United. Sim. O City era o primo pobre. Só ultimamente, graças a vultuosas injeções de dinheiro, conseguiu mudar de status. Então, pode ser que tenha havido, mas eu realmente não me lembro de um 6-0 sobre o Chelsea. Será um resultado que será marcado e cantado em prosa, em verso, em todos os arquivos do City. Vai ficar para a história, né? Sem dúvida fica para a história. Já entrou para a história. Que 6-0, eu brinco, que é score de tênis, um set em que um joga e outro fica vendo. E foi mais ou menos o que ocorreu. O Manchester City jogou, o Chelsea ficou vendo. Em tênis é o famoso pneu, né? Exato. E no futebol, 6-0 é um resultado que não precisa de outros comentários. Você acha que é pior 6-0 ou 7-1? Acho que os dois, olha, eu não saberia escolher qual é o pior. Pra gente, obviamente, é o 7-1, que é o mais temível, o mais terrível. Mas, enfim, os dois são muito ruins para quem perde. Não resta a menor dúvida. Mais alguma coisa essa semana, Carson? Não, mais ou menos é isso. A expectativa agora do que vai acontecer na Libertadores, na quarta-feira. Esse será o grande assunto da nossa próxima coluna. Exatamente. E você que está conectado aqui no Vida Moderna, dá uma olhada no site aqui, depois de ver essa coluna, deixe seu comentário, deixe seu like, aí você vai para o site do Karsug lá no UOL, veja o site que tem muito conteúdo bom também, deixa seu like lá e seu comentário, e a semana que vem a gente está de volta. Tchau! Tchau!